Oi, eu sou Guta Cavalcante e este é o canal Doramas, Gatos e Tudo Mais. E hoje vamos dar prosseguimento ao nosso resumo de Um Bom Garoto, falando sobre os episódios 5 e 6. E mais uma vez foram ótimos episódios, com um romance fofinho acelerando, uma nova vilã charmosa e divertida e uma filha adolescente rebelde fazendo o que os adolescentes rebeldes fazem de melhor, enlouquecer os pais. Mas antes de iniciarmos o vídeo, quero mais uma vez agradecer a Carol do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável pela edição de todos os vídeos aqui do canal. E agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre o que aconteceu nos episódios 5 e 6 de Um Bom Garoto. O quinto episódio tem o sugestivo título de Socar, Beber, Amar. E eu achei o título perfeito para o que o episódio nos mostraria a seguir. Já começa com um perfeito momento, amor à primeira vista, com um flashback que nos mostra a primeira vez que Dong-ju viu Hana e no melhor estilo cãozinho abobalhado e fofo, acaba sendo nocauteado por uma bola, mas nem percebe porque está feliz por ter sido atingido pelo amor. Então, corta para os dias atuais e vemos Ju-young sendo interrogado por Jong-hyun e Jae-hong, enquanto o resto da equipe assiste, inclusive Dong-ju, ainda usando as roupas do hospital do qual fugiu para acompanhar esse momento. Porém, é claro que Ju-young não colabora, não diz nada e apenas olha frequentemente para o seu relógio, como se esperasse que alguém aparecesse para levá-lo dali. E após algum tempo, isso realmente acontece, quando o promotor, aquele irmão do Jong-hyun e mais alguns oficiais aparecem para realmente levar Ju-young embora, mesmo o promotor deixando claro que está apenas cumprindo ordens e também não está feliz com essa situação. E isto revolta toda a equipe, e principalmente Dong-ju, que não se conforma com esse absurdo. Mas não apenas Ju-young é levado, como todos os arquivos dos casos relacionados a ele também são levados da delegacia, e isso faz com que a nossa equipe de medalhistas e a equipe meio que rival deles lá na polícia, que era quem estava incumbida da investigação, criem uma espécie de parceria e resolvam compartilhar o que já descobriram até então. Enquanto isso, Dong-ju teve que voltar para o hospital e cria até algumas boas memórias lá, já que Hana fica para lhe fazer companhia. E esse episódio tem mesmo um forte clima de romance. Inclusive, descobrimos o porquê de Dong-ju chamar Hana de Pãozinho. Na verdade, não é nada demais. É que ela, na época das Olimpíadas, também era patrocinada por uma marca de pãozinho. No pacote do tal pãozinho, eventualmente, podia ser encontrado um adesivo com a foto dela, como brinde, que poderia ser tomado como um sinal de sorte para você. E Hana dá um desses adesivos para Dong-ju, quando ele atravessava um momento bem difícil. E este adesivo está com ele até hoje, grudadinho no seu celular. Após ser levado, Ju-young é liberado pela promotoria, que até reconhece o envolvimento dele nas falcatruas ocorridas na alfândega. Entretanto, considera ele irrelevante para o caso e decide não indiciá-lo. É claro que esse episódio acende todas as luzes de alerta e deixa claro que há alguém mais poderoso protegendo Ju-young. E descobrir quem é essa pessoa se torna um dos objetivos da equipe especial. Quando se abre uma nova linha de investigação, esta leva a um novo nome, Satan, que é responsável por uma nova droga sintética conhecida como bala, que era distribuída apenas no leste europeu, mas recentemente chegou à Coreia do Sul. O problema é que ninguém sabe a aparência do tal Satan. Segundo dizem, todos que descobriram sua aparência morreram em seguida. O que eles ainda não sabem é que Satan acaba de chegar ao país para se vingar de uma quadrilha que está produzindo a droga sem o seu consentimento. E Satan, ao contrário do que eles imaginam, é uma jovem muito bonita e perigosa, que após matar alguns capangas, se deixa salvar pelos policiais que chegam, mais especificamente por Dong-ju, que imediatamente desperta o interesse de Satan. Ela então se passa por uma mulher indefesa que seria traficada para fora do país e que, devido ao choque, perdeu a memória e não se lembra nem do próprio nome, coitada. Dessa forma, ela consegue a proteção dos policiais, tem a esperança de que ela possa lhes dar alguma pista quando recobrar a memória. E esse período de proteção gera algumas situações bem divertidas, principalmente entre o improvável triângulo que se forma entre Dong-ju, Hana e Satan. No final, tem uma cerimônia comemorando os 42 anos da agência, onde nossos heróis, todos impecavelmente uniformizados, têm que ouvir um longo discurso do comissário debaixo de um sol causticante.
Após a cerimônia, Hana começa a pensar em toda a sua história com Dong-ju. E eu que disse que aquele olhar de cachorrinho sem dono não demoraria muito para derreter o coração da corajosa Hana, estava certa. Esse momento finalmente chegou. E quando Dong-ju aparece trazendo várias bebidinhas refrescantes para ela, seja pelo calor ou por algo mais forte, Hana o puxa pela gravata e o beija. Quanto a Dong-ju, seja mesmo pelo calor, pelas várias fugas do hospital que teve neste episódio, por ser tomado pela emoção ou por um acúmulo de tudo isso, é novamente nocauteado pelo amor e desmaia. E assim, o quinto episódio chega ao fim. O sexto episódio inicia com Dong-ju novamente no hospital, cercado pela equipe e muito, mas muito feliz. De volta ao trabalho, as investigações continuam e apesar da análise do celular de Ju-young não revelar absolutamente nada, Dong-ju, usando de sua astúcia, consegue encontrar o celular descartado pelo bandido em mais uma cena romântica, fofa e divertidinha. Para Dong-ju, tudo parece estar dando certo. Hana finalmente está lhe dando uma chance de se aproximar. A mãe de Gyeong-gil, que após a morte do filho disse que não queria mais ver Dong-ju, percebe o quanto estava sendo cruel e o convida para ir jantar com ela. E uma pista dada pela moça sem memória os leva em mais uma operação que eles acreditam que os levará ao perigoso traficante Satã. Enquanto isso, Satã, que na verdade se chama Kim Yona, segue sob a proteção da polícia procurando uma forma de escapar. É claro que a pista fornecida por ela faz parte de seu plano para fazer com que a polícia capture o bandido que está fabricando as balas sem autorização dela. Muito esperta essa garota. A operação é quase um sucesso total, porque mesmo quando os policiais descobrem que o bandido que prenderam não é o Satã, eles ainda conseguem apreender um grande volume de drogas utilizadas na fabricação das balas. Goman-sik está todo animado para falar dessa grande apreensão em uma coletiva de imprensa, e é o que ele faz. Mas então, Hana e Jong-hyun descobrem a conexão entre a empresa que trazia as drogas em meio à carga de peixes e a empresa na qual Ju-young trabalha e que dava cobertura para o ilícito. Tudo muito bom até aqui. O problema é que a tal empresa importadora é comandada pelo filho do prefeito. Então, é o prefeito quem está cobertando a operação. E essa é uma descoberta bem assustadora para toda a equipe, que sabe que não contará com o apoio do comissário, que fica realmente furioso ao ser informado da situação. Afinal, ele está tentando conseguir uma promoção e vive para bajular o prefeito. Ju-young também leva uma bronca no trabalho por ter falhado em proteger a operação. Ele humildemente se desculpa e diz que vai se desculpar pessoalmente com o prefeito. Mas quando ele, acompanhado pelo técnico O, chega ao gabinete do prefeito, vemos novamente quem ele é de verdade. E ele faz questão de deixar claro para o prefeito quem é que manda nessa operação. E ele faz isso de forma bem cruel ante o olhar assustado do técnico O, que só agora parece se dar conta do real perigo que Ju-young representa. E agora, Ju-young está com sangue nos olhos e quer se vingar da equipe de policiais. E em meio a esse dia tão conturbado, aparece Jong-ah, filha de Ko Man-sik, que fugiu de sua casa nas Filipinas, retornou à Coreia do Sul e acabou sendo levada para a delegacia com outros jovens que estavam no mesmo hotel em que ela estava hospedada. Quando ela se encontra com seu pai, que está em meio a esse dia tão cheio, ela acaba sendo levada para a casa onde Kim Yona está para aguardar seu pai ir buscá-la após o trabalho, já que pelo menos ali ela estaria segura e não se meteria em novas confusões. Mas, por uma coincidência, ela e Kim Yona chegaram no mesmo avião e Jong-ah, depois de pensar bastante, a reconhece. Yona acha a situação interessante e resolve formar uma espécie de amizade com a garota que pode lhe ser útil, já que é filha de Ko Man-sik. E quando ela vê uma oportunidade de criar uma situação de fuga, leva Jong-ah com ela. Para desespero de Man-sik, que chega ao local junto com a equipe após eles também terem descoberto a identidade de Kim Yona. Mas só encontram a cena de destruição deixada pelas garotas que fugiram juntas, como eles descobrem pelas imagens das câmeras de segurança. Yona foi encontrar Ju-young e levou Jong-ah junto com ela. No final, eles acabam deixando Jong-ah tomando um sorvete e como ela não tinha dinheiro para pagar, a polícia foi chamada. E assim, a equipe que estava enlouquecida procurando pela garota acaba se reunindo lá. Mas não há muito tempo para alívio, já que em seguida, Dong-ju recebe uma ligação do celular da mãe de Gyeong-gil e ele percebe que algo pode ter acontecido e todos correm para a casa dela. Chegando lá, eles já encontram a polícia e os paramédicos. E a senhora, que sempre funcionou como uma figura materna para Dong-ju
Dong-ju desde a morte da mãe dele, está muito mal e foi atacada enquanto o esperava para jantar. O episódio termina com uma linda cena de Dong-ju, embaixo da chuva, indo ao encontro de Ju-young e, sem dizer uma palavra, coloca toda a sua dor no soco que desfere no seu grande inimigo. E aqui vale ressaltar mais uma vez a qualidade da fotografia, que ao longo do dorama vai nos entregando cenas belíssimas que valorizam muito a história e enriquecem a nossa experiência. Dessa forma, acaba o 6º episódio, nos deixando com a sensação de que a guerra entre nossos heróis e Ju-young com sua cartela de vilões está apenas começando. Estão todos preparados para o que está por vir? Na minha opinião, o dorama segue firme em seu propósito de nos apresentar uma boa história. Continua muito gostoso de acompanhar, os atores parecem realmente estar se divertindo, a química entre todos eles é ótima, a teia de corrupção se expandindo e apresentando sempre novas ramificações lembra muito a realidade, e eu fiquei bem contente com o desenvolvimento da relação entre Dong-ju e Hana. Mas e você, o que está achando de Um Bom Garoto? Quem aqui também acha que Satã ainda vai causar muito nessa história? Me conta nos comentários que eu quero muito saber. E se você ficou aqui até agora, meu muito obrigada, e antes de sair, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas dorameiras que também amam o Parque Bogum, e claro, se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Na descrição deixo mais algumas informações sobre Um Bom Garoto. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!